Fala galera, chegamos para mais uma resolução sensacional da vida de vocês. Vamos trabalhar aqui agora com o quê? Um negócio que mata todo mundo, tá? Um negocinho que tem se tornado cada vez mais constante e que eu particularmente gosto muito, que é o chamado paralelismo. Esse paralelismo ele acontece de muitas maneiras, mas as duas que têm sido mais cobradas são o chamado paralelismo sintático, não se preocupem que a gente vai vivenciar isso nas nossas questões, e o paralelismo chamado de paralelismo semântico, tá? Além da ideia de paralelismo estrutural, que também tem aparecido de vez em quando. O que significa dizer que eu tenho paralelismo sintático? É basicamente a ideia de que se eu tiver três verbos colocados de forma coordenada, um depois do outro, eu tenho que analisar se esses três verbos estão com os sujeitos adequados. O que é paralelismo semântico? É quando você tem, por exemplo, ideias que se mantêm coesas, ideias que se mantêm coerentes principalmente. Ou então, coisas que não estão no mesmo campo das ideias. Por exemplo, se eu construo uma frase para vocês assim, ó, eu gosto de jujuba e de viajar. Eu tenho um problema de paralelismo. Qual é o meu problema de paralelismo aqui, ó? De jujuba não tem a mesma natureza de viajar. Então eu quebro um paralelismo chamado de paralelismo semântico. Por que que eu quebro? Exatamente porque temos um problema, literalmente, de quê? De palavras com naturezas diferentes. Isso quebra a nossa vida. Fechou? A gente vai ver claramente isso mais vezes aqui, mas é só para você ter uma ideia inicial, tá? Então, semântica no ramo dos sentidos, sintaxe no ramo das funções sintáticas desempenhadas. Fechou? Vamos lá comigo aqui agora, ó. Primeira questãozinha. Assinale, olha só, assinale o segmento que está estruturado com perfeito paralelismo sintático. Perfeito paralelismo sintático. Certo? Vamos lá agora. Pega essa letra A comigo aqui, ó. Eu tenho boa comunicação. E aí eu venho aqui e percebo o seguinte, tem um verbo ser aqui, ó. É tão estimulante quanto café preto, E tão difícil quanto dormir depois. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. Aqui, ó, elemento é tão estimulante quanto café preto e tão difícil quanto dormir depois. Aqui eu tenho nome, aqui eu tenho verbo. Não tenho a mesma natureza. Não tem essa ideia, ó. Diga-me e eu esquecerei. Ótimo. Diga-me, esquecerei. Mostre-me e eu lembrarei. Envolva-me e eu aprenderei. Olha só como aqui tá perfeitinho o paralelismo, ó. Aí eu tenho o quê, galera, ó? Eu. Certo? Tudo isso aqui, então, está construído diretamente como uma relação perfeitinha de paralelismo sintático. Porque a estrutura sintática está perfeita em todos eles. Eu tenho o objeto indireto, eu tenho o sujeito construído, ou seja, não tem alteração sintática nenhuma de uma frase para outra. Fechou? Vamos ver o que está errado nas outras, ó. Mulheres desconfiam demais dos homens no geral e não o suficiente no particular. Aqui, ó, demais dos homens e o suficiente. Natureza de novo. Aqui é um advérbio e aqui é o quê? Um substantivo. Então, neste caso em específico, o que vai acontecer? A gente vai entender aqui que nós temos... Mentira, pode deixar isso aqui mesmo. Uma construção de um problema de paralelismo, né?
dentro daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Seja cortês com todos, então, ó, seja cortês com todos, sociável com muitos, íntimo de poucos. Olha só. Com, de. Lógico, não dava para utilizar a mesma construção, né? Porque a regência não permitiria essa mesma construção. Mas não estão paralelos. Não significa dizer que necessariamente estão o quê? Errados, né? Eles não estão paralelos, não significa dizer que não estão errados. Estão errados. Aliás, não é assim, não estão errados, mas não estão paralelos. Fechou? Bora para a próxima? Pega comigo aqui. Vamos lá. Próxima questãozinha. Volta. Muitas palavras podem apresentar, então, ó, muitas palavras podem apresentar relações semânticas específicas entre si, como oposição, sequência, associação, lugar. Beleza? Assinale a opção em que os dois pares de substantivos, então olha só, pega aqui comigo, ó. Os dois pares de substantivos associados apresentam uma relação de associação. Relação de associação. Vou começar de baixo, ó. Teatro está para palco, assim como chegada está para a saída. Não, né? Teatro está para palco, assim como chegada está para a porta, por exemplo. Seria mais próximo. Teologia está para a religião, perfeito. Assim como pecado está para o padre, não tem nada a ver, né? Assim como perdão está para Deus. Beleza. Aí daria. Novembro está para dezembro, ou seja, esse mês se relaciona com esse mês. Assim como estrela está para constelação, não. Por quê? Porque estrela é parte da constelação. Novembro não é parte de dezembro. Ok? Que mais? Leão está para animal, assim como médico para doença, não, né? Na verdade o médico está para a cura. Então aqui eu também não tenho uma relação de conexão, tá? Vamos ver essa relação de conexão na letra A, que se assemelha como sendo a nossa resposta? Formiga está para trabalho, assim como chuva está para pluviômetro. Perfeito, né? Ou seja, a relação entre a formiga e o trabalho é tão intrínseca quanto da chuva com o medidor da chuva. Por isso que, neste caso, não temos para onde fugir. É a letra A. E é uma relação de paralelismo semântico. Percebeu? Porque é correlação entre as palavras. Fechou aqui a ideia? Gabarito letra A. Vamos junto? Bora que só bora pro próximo. Nem sempre a gente consegue ler os textos, né? Porque os textos normalmente são muito grandes e desnecessários. Mas aqui eu quero ler com vocês, ó. Da incoerência de nossas ações, tá? Não é de espantar, diz um autor antigo, que o acaso tenha tanta força sobre nós, pois por causa dele é que existimos. Quem não orientou sua vida de modo geral, em determinado sentido, não pode tampouco dirigir suas ações. Não tendo tido nunca uma linha de conduta, não lhe será possível coordenar e ligar uns aos outros os atos de sua existência. De que serve fazer provisões de tintas se não sabe pintar? Ninguém determina do princípio ao fim o caminho que pretende seguir na vida. Se nos decidimos por trechos, na medida em que vamos avançando. O arqueiro precisa antes escolher o alvo. Só então prepara o arco e a flecha e executa os movimentos necessários. Nossas resoluções se perdem porque não temos um objetivo pré-determinado. O vento nunca é favorável a quem não tem um porto de chegada previsto. Nossa maneira habitual de fazer as coisas está em seguir os nossos impulsos instintivos para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, segundo as circunstâncias. Só pensamos no que queremos no próprio instante em que o queremos.
e mudamos de vontade como muda de cor o camaleão. O que nos propomos em dado momento, mudamos em seguida e voltamos atrás. E tudo não passa de oscilação e inconstância. Somos conduzidos como títeres, que é alguma coisa que quebra a porta, que um fio manobra, né? Assim, afirmou Horácio. Nós não vamos, somos levados como objetos que flutuam, ora devagar, ora com violência, segundo o vento. Beleza? Então aqui é um texto do Montaigne, né? Assim, é um texto pesadinho, tá, gente? É um texto lá do século 17/18, né? Assim, e aí é dos ensaios de Montaigne, é um francês, um iluminista francês, muito doido, tá? Vamos lá, o que a gente vai ter aqui? Na frase mudamos de vontade como muda de cor o camaleão, então, ó, mudamos de vontade como muda de cor o camaleão. O autor estabelece uma comparação entre seres, sendo a volubilidade o termo comum. O que é volubilidade? É mudança, ou capacidade, ou necessidade, depende de como você preferir, de mudança. Essa é a nossa resposta. Vamos lá para a próxima, ó. O autor se vale de duas formas do mesmo verbo para estabelecer uma oposição de sentido entre as ações representadas? Não. Na verdade, ele aproxima, né? É a mesma coisa. É o mesmo. Tá, gente? É o mesminho. Estabelece uma relação de causa e efeito. Olha só. Causa e efeito entre duas ações? Não. Não tem causa e efeito se ele está comparando uma a outra. Ele está dizendo que as duas coisas são como se fossem a mesma. Então não é causa e efeito. Entendeu? Eu quero dizer que nós mudamos tanto de vontade quanto o camaleão de cor, conforme as necessidades. Certo? Essa é a ideia. Emprega as palavras vontade e cor de modo estranho ao seu sentido literal. Vontade está com sentido modificado? Onde? Né? Não existe isso. Emprega a palavra como para acentuar a ideia de uma proporção? Não, né? Aqui não é proporção. Aqui a gente está trabalhando com a ideia de comparação. Fechou? Pegou essa visão? Então, nosso gabaritinho, letra A de amor, B de baixinho, C de coração. D de docinho, certo? Pegou essa visão aí? Conseguiu compreender junto com bola de fogo aqui? Percebeu? Então, podemos seguir em frente. Vamos lá. Eu gosto muito dessa questão. Muito, 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 muito. Tá? Uma questão FGV, inclusive. Eu adoro essa questão. Olha o que a gente tem aqui. Observe a seguinte frase. Quando se parte o pão, algumas migalhas se espalham. Nessa frase, olha o paralelismo aqui, ó. O segundo termo designa especificamente os restos do primeiro. Ou seja, há uma relação de correspondência semântica. Wagner, o que é correspondência semântica? É a mesminha coisa de paralelismo semântico. Mesminha coisa de paralelismo semântico. Fechou? Conseguiu compreender aí junto comigo? Então eu tenho paralelismo. O que eu preciso pensar? A relação vai se estabelecer da mesma forma em qual dessas frases? Ou seja, qual é a relação lógica semântica entre as duas palavras destacadas? Vamos ver? Vem comigo. Quando um prédio é demolido, seus cacos... Não dá, né? Aqui, ó, teria que ser o quê? Seus escombros. Quando um copo é quebrado, seus destroços? Não, aqui seriam cacos. Percebam que eu tenho quase que o de uma frase na outra, né? Assim, a gente consegue perceber isso muito claramente. Quase como se eu tivesse uma troca entre as frases. Mas percebe, eu não posso dizer que o prédio deixou cacos, assim como o copo não tem destroços. Destroços tem o quê? Sei lá, o carro, uma bomba, elementos mais metálicos, né? Assim, a gente não faz muito sentido isso, tá, gente? Aí a gente vai perceber o seguinte.
Quando cai um avião, suas peças também não. Porque quando cai um avião, seus, aqui sim, destroços. Ó, destroços. Quando um vestido é rasgado, seus trapos não têm muita utilidade. Perfeito! Porque vestido faz relação com quem? Com tecido. Se eu rasgo, eu tenho trapos. Perfeito, gente. Quando o corpo é cremado, seus detritos, pelo amor de Deus, gente, essa aqui não dá nunca, né? Suas cinzas, né? As cinzas. Ou os restos mortais que sejam, que já nem são mais restos mortais. Então, olha lá, respostinha aqui, ó, letra D de dado, certo? Ali seriam cinzas. Compreendeu o que era para fazer? Essa questão é muito legal, porque ela é muito bem pensada, né? Por isso que eu disse para vocês que eu adoro essa questão. Inclusive, é por isso que ela está aqui, tá? Bora junto? Bora para a próxima? Vamos junto e misturado. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a quebra, ó, a quebra de paralelismo semântico. Então, paralelismo semântico, você vai perceber que não faz muito sentido, ó. Eu tenho, acordei, tomei café, depois de tomar café eu fui para a faculdade, depois de ir para a faculdade eu estudei. Não tem quebra nenhuma porque todas as informações estão conectadas. São informações, digamos assim, continuadas, né? Então eu tenho aqui, ó, continuadas. Ok? O dentista pediu que a secretária o informasse sobre o próximo paciente. Beleza. Wagner, mas aqui não seria lhe informasse? Não. Nesse caso, ó, sobre o próximo paciente é o meu objeto indireto. Aqui está meu objeto direto. Então seria informar alguém sobre algo. Essa regência é perfeita e não causa nenhuma dor em ninguém. Certo, gente? Carolina gosta de futebol, nome. Vôlei, nome. Patinação, nome. E elementos que estão juntos com quem, né, gente? Mesmo campo semântico. Campo semântico é tipo assim, eu vou colocar todas as palavras que estabelecem alguma forma de relação aqui. Nesse campo semântico é o campo semântico dos esportes. Futebol, vôlei e patinação são esportes e estão nesse campo semântico, tá? Alice gosta de comida japonesa, nome, e de dançar. E verbo. Não dá aqui, né, gente? Porque esses dois elementos não estão no mesmo campo semântico e, além de não estarem no mesmo campo semântico, não estão com a mesma natureza. Não consigo coordenar o quê? Um substantivo com um verbo. Eu coordeno substantivo com substantivo, verbo com verbo. Por quê? Coordenação significa dizer elementos de igual valor. Se eles têm igual valor, eles têm que ser iguais. Por lógica, né? Vou comprar um vestido novo e talvez um novo tênis. Não vejo nenhum problema aqui, porque os dois elementos serão o quê? Novos. O vestido é novo e o tênis é novo. E aí, o que a gente faz? Olha e percebe que o gabarito é letra D de dado. Se o gabarito é letra D de dado, vida que segue, nossa vida continua super feliz e contente. Bora que só bora? Pra próxima? Vamos juntos, vamos lá. Assinale a alternativa em que há um desvio de paralelismo sintático. Agora, ó, jurando que vocês estavam vendo grande aqui já. Assinale a alternativa em que há um desvio de paralelismo sintático. Agora é sintaxe, tá, gente? Sintaxe. Já compramos os ingredientes e os vasilhames de que precisávamos. Compramos ingredientes, compramos vasilhames. Precisávamos desses vasilhames, dos vasilhames. Perfeito. Então, aqui o paralelismo sintático está em todos os complementos e relações verbais, ok. Então, ó, relações sintáticas perfeitas. Então, ó, sintáticas perfeitas. A reciclagem de vidro, a reciclagem de plástico, se faz urgente na contemporaneidade. Perfeito, porque esse se faz está concordando com a ideia de quem? De reciclagem.
Aqui o cliente dispõe de conforto, então, ó, dispõe de conforto e de tranquilidade. Com qual objetivo? Para relaxar. Não tem? Não tem. Caminhei por um beco e por uma rua até chegar ao veterinário. Ok, nenhum problema, né? Caminhou um beco, ok, uma rua, e aí ele chegou num determinado lugar que era o veterinário. Massa. Assisti e gostei demais do filme novo de heróis. Qual é o detalhe? Olha isso aqui que doideira. Esse verbo, e aí é onde entra o paralelismo sintático clássico. Esse verbo é um verbo transitivo indireto, no sentido de ver, e que seleciona um argumento com, né, assim, um objeto introduzido pela preposição com. Ok? Tudo bem com vocês? Massa. Gostar também é VTI. Só que seleciona um elemento com quem? Com o de. Concordam comigo? Então qual é o problema? Do novo filme de heróis só serve de complemento para gostar. E o complemento de assistir? Não está aqui. Então a gente teria que ter mais ou menos o seguinte, ó. Assistir ao novo filme de heróis. Você tem que inverter essa posição, ó. E gostei demais dele. Certo? Então aqui eu tenho dois verbos que apresentam a mesma transitividade, mas a regência desses verbos é uma regência diferente. Um pede um objeto indireto com o de, o outro vai pedir o objeto direto com quem? Com o a. Não serve pra gente. Fechou? Por isso que essa respostinha aqui era realmente a letra E. Bora em frente? Vamos lá, próximo. Assinale a alternativa cuja sentença apresenta um desvio de paralelismo sintático. Um desvio sintático, tá? Aqui, ó, mesminho caso que a gente acabou de ver. A resposta já é letra A, já vamos matar de primeira. Considero e gosto muito da ideia. Considero é VTD. Considero algo. Considero muito... Peraí, ó. Seria o seguinte aqui, só para você entender, tá? Considero a ideia... Tenho que trocar de lugar. De seguir... Olha só, considero a ideia de seguir outra carreira profissional. Então, ó, outra carreira profissional, ok? Se o now. E gosto muito dessa ideia. Aqui não dá para ser muito dela. Por que não dá para ser muito dela, Wagner? Porque, na verdade, eu tenho um outro elemento feminino no meio, que seria a carreira profissional. Então, poderia ficar ambíguo e parecendo que eu estaria dizendo o quê? Gosto muito da carreira profissional, da outra carreira profissional. Então, por isso que tem que ser essa retomada com uma repetição para evitar o quê? Ambiguidade. Fechou? Pega comigo. A região do Donbas é disputada, Donbass, sei lá como é que se fala isso, é disputada pelos ucranianos e pelos russos, beleza? Disputada por alguém, ó. É proibida a entrada de animais domésticos e de crianças nesse estabelecimento. Horroroso isso, né? Mas tá perfeita, né? Porque eu tenho, ó, de animais e de crianças, ok? O computador que comprei é digno de aplausos e de elogios. Perfeito. Filmes de suspense e de terror, então filmes de suspense e de terror, fazem muito sucesso. Beleza, concordando com filmes. E aí a gente tem aqui, então, o errinho que eu mostrei para vocês lá em cima, que, como eu disse para vocês, é o quê? É o erro clássico de paralelismo sintático. Aqui, ó. Não se esqueça, jamais. Esse
é o erro clássico de paralelismo. Beleza? Então, ó, de paralelismo. Fechou aqui junto comigo? Visualizou? Próxima. A frase publicitária abaixo. Então, ó, eu tenho uma frase publicitária que mostra paralelismo sintático. Então, o que eu quero? Tenho várias frases, todas elas são publicitárias, mas eu quero aquela que tem paralelismo sintático, que nem sempre é necessário para a publicidade, porque a publicidade consegue se construir a partir, muitas vezes, do próprio erro, tá? Então eu tenho, ó, nada comparável ao novo Renault Stepway. Nada. Uai, gente, o que aconteceu aqui? Esse nada ficou sozinho? Na verdade, ó, nada é comparável ao novo Stepway. Novo ioki com frutas. Beijos de frutas. Não faz sentido. Aqui eu tenho, ó, Brastemp, sujeito, verbo e o quê? Advérbio. Sujeito, verbo, advérbio. Advérbio. Sujeito, verbo, advérbio. Opa, extremamente paralelo, né? Eu acabei colocando aqui o gabarito antes de falar com vocês. Extremamente marcado como o quê? Tenho a mesma construção. Esse é o paralelismo também clássico, né? Não é o erro clássico, mas é um tipo de paralelismo que é mesma estrutura, tá, gente? Esse paralelismo aqui, ó, é o paralelismo da mesma estrutura. Ele acontece com muita frequência? Nem tanto. Mas se no seu concurso o elaborador quiser colocar um poema, ele vai mostrando que há paralelismo, aquela coisa toda. Fechou? Um televisor para olhar e para admirar. Um televisor simplesmente admirável? Não, né? Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Venha ao Zona Sul, sairá ganhando. Quem? O vem é beleza, né? Mas e o quem? Então aqui, continuamos nossa vida. Entendeu esse paralelismo de mesma estrutura? Bora lá? Próxima. Faltam duas questõezinhas, tá, gente? Essa aula é um pouquinho mais de boa mesmo, normalmente, porque já não se cobra, vamos dizer, de forma tão profunda o conteúdo de paralelismo. A gente tem um conteúdo de paralelismo mais light ultimamente, tá? Bora lá? Assinale a alternativa em que ocorre paralelismo sintático ou semântico. Opa, agora é um dos dois, ó. Ou paralelismo sintático ou paralelismo semântico. Ele não só conseguiu a melhor nota na competição e é cordato em tudo que faz. O que acontece? Quando você se utiliza dessa construção aqui, ó, ele não só conseguiu, como também... Então aqui eu não tenho paralelismo, porque esse ezinho, ó, precisaria ser como, também, mas não faria sentido semântico, né? Levei 3 horas para subir na torre e R$500 a menos em minha conta bancária. Não tem paralelismo semântico, porque, ó, eu estou misturando horas com Monday, que é good, not have, então também não serve como nossa resposta. O principal acionista do Abatedouro é um empresário paulista que somente conheço de vista, embora fôssemos amigos. Como é que eu vou só conhecer de vista se fôssemos amigos? Paralelismo semântico e sintático, porque não faz sentido. Em Santa Catarina, tanto os agricultores, perfeito, quanto os pecuaristas, perfeito, esperam obter bons lucros em 2023. Ok, perfeito. Check. Vamos ver o que está errado na última? Vamos lá, ó. É um alívio saber que 3 professores foram contemplados pelo edital Cruz e Souza. Em primeiro lugar, ficou o candidato João Carlos Scheid. Portanto, em segundo lugar, a Escola Américo Alvarenga. Aqui a gente tem vários problemas, né?
Quais são? Aqui eu tenho de onde ele tirou essa conclusão. De onde surgiu essa conclusão? E aqui não é professor, né? Ele não disse que eram 3 professores. Então, ó, não é professor. Então, eu tenho uma quebra, completa de quê? Uma quebra completa de sentido. Não estamos juntos nesse caso aqui. Fechou, meus jovens? Pegou? Conseguiram visualizar aí? Por isso que a respostinha é lá, ó, gabarito letra D de dado. Bora junto para a gente conseguir finalizar isso aqui? Vamos junto? Vamos misturado? Vamos junto e vamos misturado. O que a gente tem? Eu gosto muito dessa frase também. Observe a frase. O pavão de hoje é o espanador de amanhã. Então, ó, o pavão é o espanador. Beleza. Assinale a frase que não repete a mesma relação semântica entre as palavras sublinhadas desse pensamento. Que isso aqui é meio que a ideia de que, gente, ó, causa, vamos dizer assim, causa e consequência, né? Na verdade, é o hoje e o amanhã. Mas no sentido de que? Peraí, vamos tirar esse hoje e amanhã aqui. Na verdade, o elemento pavão é o que dará origem ao elemento quem, gente? Aqui é uma relação de origem. Pronto. A árvore de hoje é papel de amanhã. Perfeito. O manuscrito de hoje é o livro de amanhã. Perfeito. O leite de hoje é o queijo de amanhã. Perfeito. O menino de hoje é o adulto de amanhã. Perfeito. Onde é que está o erro, Wagner? O menor de hoje é o delinquente de amanhã? Que relação de lógica é essa? Estamos diante de uma resposta. Inclusive, se você pensa essa noção, temos um problema, talvez, né? Talvez não, né? Com toda certeza. Fechou, meus queridos, minhas queridas, meus bola de fogo? Então é isso. Se você, porventura, ainda não me segue, tá aí o meu Instagram, você já sabe que eu faço esse apelo sempre. Quero likes! Chovam likes. Queria agradecer muito mesmo por vocês terem ficado comigo até agora, ainda que não seja ao vivo, mas vocês ficaram. E é isso. A gente vai se ver, com toda certeza, em vários outros momentos. Beleza? Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E eu fui.